Pessoal, na nossa videoaula 2, o final acabou eu faltando aqui explicar sobre esse processo da transposição didática. Eu vou retomar aqui ele, né, para explicar mais em detalhes. Primeiro é a interna dentro da escola, como eu já falei, é o professor na prática de ensino dele, é o professor consultando o livro didático, é o professor decidindo o que é melhor para os seus alunos, é a direção da escola também ali trabalhando com o professor, faça assim, faça desse jeito. Esse processo acontece. O outro processo é externo e ele não necessariamente passa pelos professores na prática de sala, mas ele passa, é chamado por esse autor como uma instituição invisível, que reúne tanto a administração pública, e aí você imagine governos, Ministério da Educação, no caso do Brasil, governos estaduais, secretarias de educação, as instituições, não só as instituições públicas, mas no caso brasileiro, instituições privadas também participam desse processo, eles também influenciam isso, muitas vezes até atrapalhando ou direcionando aos seus interesses, especialistas de vários campos, principalmente que trabalham com educação, também com o ensino de química, no caso da transposição didática, né? Isso acontece, gente, tanto para o currículo, quanto também para o livro didático, enfim, tá? E os políticos, porque se isso vai ser decidido na arena pública, precisa passar pela política. Então, vai passar na Câmara de Deputados, vai passar no Senado, vai passar pela sanção do presidente ou da presidente, vai passar por um governador do estado a nível estadual, por um prefeito a nível municipal, Câmara de Deputados do estado, vereadores, né? Câmara de Vereadores a nível de município. Então, tudo isso acaba passando, não tem jeito. Tá? Esse processo aí se dá na noosfera, tá bom? Geralmente, a transposição acontece, primeiro, na noosfera, em seguida, na interna, tá? A externa, depois a interna. E também há contradições aí entre o processo na interna e na externa. Nem sempre a interna coloca em prática tudo que é decidido na externa imediatamente, tá? Nem sempre isso acontece. Quero também destacar que as universidades também têm o seu papel nesse processo, tanto na formação do professor, como a gente está fazendo aqui, como também na nosfera. Né? A universidade, como instituição pública, principalmente as públicas, de referência da ciência e do conhecimento brasileiros, também são demandadas nesses debates, tá certo? O que a gente precisa entender é o seguinte, que todo esse processo ele não é só técnico, pedagógico, ele também demanda demandas geracionais, ideológicas, de grupos de interesse. Então, todo o processo há muita disputa de interesses, tá certo? Então, muitas vezes, por exemplo, como um conhecimento sobre estrutura atômica vai ser ensinado, pode passar pelo processo de didatização, de transposição didática no currículo, tá? Para atender determinadas demandas de produção de um país ou de apenas conhecimento científico ou pensando em questões de multiculturalismo para atender grupos, né, de interesse ali que você quer atender, contemplar, indígenas, quilombolas e demais grupos que podem ser abarcados por essa perspectiva. Então, tudo isso passa pela nosfera, né? E pela transposição da maneira geral. Agora, para chegar na interna, na escola, o negócio demora um pouco mais, tá? Então, aqui nessa imagem, você tem aí esse processo, né? Da transposição, como ele acontece, do saber científico de referência, que eu falei que está contido nos artigos, né? Nos livros técnicos, entre os pesquisadores, aquilo que é consensual na ciência. Sempre o que é consensual jamais vai se definir o que é ensinado
daquilo que ainda não é consenso, tá? Do saber científico para o saber a ser ensinado, o saber científico é esse. O saber a ser ensinado é o que vai para o currículo, que vai, por exemplo, ser espelhado no livro didático. Você tem a transposição didática externa, que é pela nosfera, como eu falei para vocês aqui, né? Que vai estar nesse debate público amplo. Agora, do saber a ser ensinado para o saber ensinado, e o que é o saber ensinado? É o saber que, de fato, está sendo dito e ensinado na sala de aula pelo professor. Porque o político pode decidir algo, mas quem ensina é o professor. Você tem a transposição didática interna, que é a TDI aqui, que eu destaco dessa maneira. Tá certo? Então, na transposição didática, como é que acontece ela em relação ao livro? Porque ele é um fenômeno geral, o livro didático é mais um item que é contemplado pela transposição. Algumas questões aqui sobre isso. Na transposição didática externa, o conhecimento ele é descontextualizado para poder caber no livro. Certo? Então, por exemplo, conhecimento de estrutura atômica aparece junto, por exemplo, de livros, ali no mesmo livro, ao lado de conhecimento sobre ligação química. No entanto, quando você vai comparar com o conhecimento, saber científico, você tem ali contextos diferentes da produção do conhecimento, avaliando historicamente isso, o andamento do que se dá, né, dos programas de pesquisa em estrutura atômica, comparando aos programas de pesquisa em ligação química. Entendem? Então você descontextualiza para poder fazer os caber. Porque, claro, a gente entende também que o aluno, para saber estrutura atômica, também em algum momento vai passar para ele compreender ligação química. Só que se você for olhar a história desses conhecimentos, eles se deram de maneira em processos distintos, dentro de um contexto específico. Tá bom? Na transposição didática interna, que eu destaco que o conhecimento ele é recontextualizado. Então, na externa, que é lá na nosfera, as instituições, você tem a descontextualização, isso no livro. Na interna, você recontextualiza. Ou seja, na hora que o professor pega o livro didático, na hora que o professor está ensinando, que ele olha o que o currículo diz que ele tem que ensinar, e na hora que ele pega o que ele está ensinando, ele precisa recontextualizar. Ele precisa pegar esse conhecimento que foi descontextualizado do saber científico de referência e contextualizar para a realidade do estudante. E aí, esse processo ele precisa ser feito de uma maneira correta para evitar problemas de aprendizagem. Por isso, o conhecimento ensinado na escola é chamado de conhecimento escolar e não conhecimento científico. Então, o que a gente ensina na escola é conhecimento escolar. Conhecimento científico é outra coisa. Estão entendendo? Agora, o conhecimento escolar depende do conhecimento científico. Tá certo? E deve estar o mais próximo possível do conhecimento científico e considerando, inclusive, as perspectivas de contextualização. Eu vou dar uma pausa aqui, vamos seguir para a nossa próxima videoaula, para a gente seguir aqui o nosso conteúdo.